Oi, gente. E aí? Tudo bem com vocês? Mais uma live, Março Amarelo, mês dedicado à prevenção e conscientização da doença renal crônica em cães e gatos. Sejam bem-vindos. Já vou chamar aqui o meu companheiro de live, Luciano. Bom Fala, dia. Lu. Bom dia, bom? Tudo bem, e você? Tô bom. Mais uma live aí, Março Amarelo, CBNuve. Mês de conscientização e prevenção da doença renal crônica em cães e gatos. Hoje vai ser só nós dois de novo, né? O professor Júlio está fora por motivos de viagem. Então, de novo eu e você. E aí, gente, hoje a gente está querendo fazer um pouco diferente, né? Falei para vocês que o mês de março a gente ia trazer pessoas convidadas aí para nos ajudar a falar desse tema que é tão importante. E hoje a gente também quer trazer pessoas diferentes. Você está atendendo muito caso de doença renal, Lu, nesse mês? Tá na rotina, né? Eu tô um pouco fora do consultório, né? Por conta, inclusive, do CBNuve. Então, as tarefas mais acadêmicas. Então, eu tô meio fora do consultório, mas eu tô conduzindo principalmente os meus casos que eu já vinha, né? Antigos, né? É, Ah, mas, cara, tem, né? Tem os casos de doença renal. legal. É engraçado que a gente, às vezes, com essas nossas ações, quer que venha, né? Para, tipo, nossa, eu vi isso, vamos ver como é que tá os rins do meu filhotinho aqui. Quem sabe um dia a gente consiga isso, né? Mais em volume, né? Pessoal, a surpresa que a gente tem é o seguinte: hoje nós vamos abrir a live para algum dos participantes aqui nesse momento vir junto com a gente falar sobre doença renal crônica. Então, a oportunidade aí de vocês nos ajudarem. Ó, a Ana já tá se habilitando, ó lá. Vamos, Ana. Vamos falar de doença renal? Aceita aí, Ana. E aí, vamos falar então. Vai, Ana, o que você fala da doença renal crônica na sua vida aí? Então, depois da pós, me senti preparada para começar a atender agora, na verdade. Faz pouco tempo que eu comecei a atender no consultório, né? Lá na Uniquipet. Eu ficava acompanhando os casos, mas na internação e tal, até que agora eu me senti razoavelmente preparada, claro que com esse time todo aí atrás, né? Me dando a retaguarda que eu preciso para discutir os casos e tal. Mas atendi na última quarta-feira, por exemplo, eu atendi 4 casos, todos eles foram encaminhados de colega. Incrivelmente, 3 deles eram Ehrlichia positivo, que possivelmente tenha sido o caso da agudização, né? E já eram doentes renais crônicos que o tutor não tinha conhecimento. Então, daí, essa ideia legal de ver se a gente consegue colocar os contactantes aí para fazer os exames, né? Na verdade, até eles mesmos dizem, sabe? Quando descobrem, assim, a gente vê no ultrassom, por exemplo, já é um rinzinho com característica de uma doença renal crônica, aí eles já mesmo falam, eu vou trazer os irmãos para fazer, para a gente ver e tal, né? Então, o que você falou, não sei se a gente está atendendo mais casos esse mês, ou se realmente é isso, quando descobrem algum dos animaizinhos, aí se desespera e quer e quer levar os outros, né? Sim, sim, isso acontece muito. É a importância da conscientização que a gente tem que fazer no momento da consulta, né? Esse estímulo de realmente o tutor levar outros animais que estejam ali convivendo com aquele que está em consulta para ver como é que está o rim, porque a gente tem que sempre que lembrá-los que a doença renal crônica ela é silenciosa, né? Exatamente. Pô, vai lá, Lu, pode Não, falar. não, não, pode concluir, Hugo, por favor. Não, assim, num diagnóstico de erliquiose, você pode realmente entender que o paciente tem já um problema crônico, né? E que estava silencioso,
E que talvez Exatamente. naquele momento ali da erliquiose pode estar piorando, né, um rim que já vinha ruim, né? Ou que apresentava sintomas que os tutores não imaginavam que fossem. Ah, ele sempre tomou muita água e sempre fez muito xixi. Esse é o, né, que a gente ouve sempre. Então, que os tutores realmente não imaginassem assim. E o outro que eu peguei, um outro caso que eu peguei também essa semana foi de, ainda não chegou o exame final, tá? Mas possivelmente de um hiperadreno aí, que nunca tinha sido diagnosticado. E pelo que eu vi nos ultrassons anteriores, já há bastante tempo, ela tinha as alterações bastante tempo. E a tutora falou, ai, tô achando estranho porque ela não tá comendo, e ela sempre foi desesperada para comer, né? Sempre aí comia, tomava muita água e fazia muito xixi, né? Então, eu acho que é isso mesmo, a conscientização, para a pessoa poder entender que aquilo talvez seja um sintoma da doença renal, né? O, o que, o que eu tenho refletido bastante, né, nos últimos tempos, anos até, é que a nossa formação generalista dentro da medicina veterinária, né, então vocês, os ouvintes são veterinários, sabem o que eu estou falando. Então a gente faz a faculdade de medicina veterinária não para ser clínico necessariamente, porque você tem os quatro pilares que embasam a profissão, né? E um dos quatro é clínica médica. E aí a clínica médica você vai ter monogástrico, poligástrico, e ainda existe os silvestres, selvagens, exóticos e etc., que aí você vai ter outras espécies entrando aqui, né? Aves e répteis e etc. Então, vocês veem que a clínica médica ela é extremamente abrangente. Aí, nosso caso, né, que a gente foi para cão e gato e ainda foi para nefrologia agora, né? Então, a nossa formação por base ela já é muito genérica, mas é assim. Depois, cada um vai se aprimorando a seu tempo. Muito bem. Mas também a nossa formação, ela nos traz muito o conceito de tratamento. Então, claro, vamos tratar a nossa, né, falando por mim exatamente, eu tô formado há 28 anos, né? Então, mas não deve ter modificado absolutamente o modelo de ensino, tá? Tem outras propostas aí de ensino, etc., mas muito bem. A gente essencialmente é programado, entre aspas, né, treinado para tratar. Isso chama atenção porque é comum, né, não que é errado, é comum os colegas, os alunos, etc., querer saber a dose do medicamento, né? Então, qual que é a dose? Qual que é a dose, né? Porque você está vendo a manifestação laboratorial, sintomática, etc., e aí você quer ajudar o paciente. Então, automaticamente a mente trabalha dessa forma, né? O que a gente tem prezado muito, né, dentro do CBNUV, dentro do Pampa, eu falo muito isso na pós-graduação também, é para treinar a mente a fazer diagnóstico, muito bem, legal. Por isso que a gente embasa muito no diagnóstico diferencial, né? Então, o que traz o paciente para a consulta, e depois, né, e simultaneamente, aliás, fazer diagnóstico precoce, né, que é exatamente o que vocês estão falando, por isso que eu queria chegar aqui. Então, é bem diferente você receber um paciente com doença renal crônica, a doutora, né, médica, nefrologista, a doutora Wanda Giorgetti, né, que muitos de vocês conhecem, ela fala isso lá na medicina, né, que quando se faz o diagnóstico da doença renal crônica pela porta do pronto-socorro, o prognóstico desse cara é ruim. A maioria é ser humano, nos melhores hospitais que a gente possa pensar aí. O prognóstico é ruim, né? Enquanto que o diagnóstico precoce, você caracterizar, categorizar aquele paciente e estabelecer um plano, né, de monitoramento, tratamento, visitas, né, ele prioriza o quê? A longevidade, a manutenção da qualidade de vida, né? E é isso que a gente tem pregado. Então, a Ana, que está nos ajudando hoje, comentou, muitos desses casos que você atendeu, esses que você citou, eles vêm no momento de descompensação. Tudo bem, vamos ajudar. Não tem, né? A gente não vai peneirar e só atende o caso A e o caso B, não. Não é assim que funciona. Vamos atender todos.
Mas se a comunidade, tanto os tutores quanto os colegas, entenderem a importância, né, de uma avaliação nesses PETs enquanto eles estão assintomáticos, e se caracterizou doença renal crônica, você tem muito mais margem, ferramenta para abordar, que é diferente de você pegar esse cara descompensado, né? E isso gera muita confusão, por quê? Porque a gente vai fazer diagnóstico de doença renal crônica no paciente compensado, e ele pode estar lá no estágio 3, quem sabe até no estágio 4 da doença renal, porque ela é silenciosa, né? Mas muitos, obviamente, vão estar no estágio 1, no estágio 2, e gera aquele raciocínio automático. Nossa, eu preciso sair correndo e fazer o tratamento. Calma, né? Porque o paciente está compensado. Então, você não pode gerar essa angústia interna, né? De querer acelerar, porque às vezes dá mais errado, né? E também, né? Isso que eu achei importante, muito filosófico, mas transferir essa angústia para o tutor, né? Porque a gente recebe esses casos, né? Que às vezes é estágio 1, compensadíssimo, só alteração na morfologia, não é proteinúrico, é normotenso, não azotêmico, então, muito bem. E tem tutor que vem desesperado, né? É interessante isso, porque tem esse lado da história, né? Ele nos escreve para marcar a consulta e fala, é urgente, eu preciso de uma consulta hoje, né? Tudo bem, vamos receber, a gente não sabe ainda o caso, né? E ao mesmo tempo, do outro lado, tem esse que já está descompensando tal, e não se deu importância, né, ao diagnóstico, ao monitoramento de modo precoce. Falei bastante já. Essa cachorrinha que eu falei do hiperadreno, quando eu falei tudo e solicitei outros exames e tal, aí o tutor falou para mim, mas eu achei que você fosse tratar os rins. Aí eu falei, tá bom, depois a gente vai tentar, vamos ver o que a gente vai conseguir fazer, né? Vamos primeiro chegar num diagnóstico do que a gente precisa, né? Ana, sabe o que eu falo nesses momentos aí? O Luciano já está cansado desses meus exemplos aí, né? Eu falo o seguinte, ó, tutor, como eu entendo o rim, né? O rim é uma antena, está recebendo informação, como se ele estivesse recebendo informação de várias rádios ao mesmo tempo. O que seriam as rádios? O resto do corpo. Então, um problema fora do rim pode refletir coisas ruins nele, né? Então, eu tenho que olhar o paciente como um todo, olhar o paciente como um todo e identificar problemas, como, por exemplo, problemas hormonais, problemas infecciosos em outra parte do organismo, não necessariamente no rim, é tratar o rim. Né? Porque aí você vai tirar alguma coisa que secundariamente está ferindo os rins, está machucando, está tirando aquela homeostase do organismo. Né? O desenho, uma antena, com rádio e tudo. E para justificar que, às vezes, a gente realmente não tem um remédio específico para rim, né? Qual que é um remédio específico para rim? Não existe, né? Às vezes um remédio para o rim é fazer o animal beber água. Né? E não parece ser simples falar isso, mas ao mesmo tempo é extremamente complicado você fazer um animal entender que ele tem que beber água, ele nunca vai entender. E fica nas costas do tutor a responsabilidade dos estímulos serem feitos continuamente, né? Então, tá vendo que, tipo, não muda, né? Vocês aí, eu aqui em Goiás, a gente tem até mesmo as mesmas angústias do tutor. E uma coisa que me chama atenção, Ana, eu não sei se mudou isso na sua vida, né? Depois também que eu fiz, né, a pós e me apaixonei por essa área e não larguei mais, a tara pela creatinina baixa, né? Creatinina aumentou, o tutor já vem. Nossa, doutor, a gente precisa voltar isso ao normal. Né? Não sei se você também tem essa angústia aí. Sim, a mesma coisa. Se desesperam e como é que a gente vai fazer, né? E a informação vem até de outros colegas, de colegas, né? Que eu acredito que não tenham focado nisso e tal, na nefro, né? Então a informação, doutor, a gente precisa fazer fluido, precisa fazer soro para essa creatinina baixar, né?
Muito. Vamos internar para fazer soro para baixar essa creatinina. Isso o tempo todo, na internação, na consulta, né? Que eu tô começando agora as minhas consultas, então numa próxima vez eu posso falar melhor com vocês, mas da internação era bastante isso, né? Muito mesmo. Ô, Ana, olha o seu privilégio. Você está começando agora, mas Sim. junto, né, dos caras. Olha só, meu sonho era isso. Então, quando eu comecei a pós, aí eles me falam, a gente tem que se apresentar e tal. Eu falei, olha, eu não sou apaixonada por nefro, eu sou apaixonada pelo Renato, é mais ou menos a mesma coisa, né? E eu não posso perder a oportunidade de focar nisso, porque eu tô com os melhores todos os dias, né? Não tem como, não tinha, não podia deixar essa oportunidade passar e não posso, né? E a gente estava até conversando numa reunião que nós tivemos lá de sempre discutir os casos, porque é isso mesmo. Eu tenho as melhores pessoas para discutir os casos, de tirar minhas dúvidas e ter certeza de que eu estou seguindo o caminho certo, né? Porque dá um medo. Poxa, será que eu estou realmente fazendo certo? Será que eu estou deixando escapar alguma coisa, né? Sim, Outro sim. dia mesmo o Luciano falou, eu estava perguntando de um caso para ele falou assim: calma, você pediu o coproparasitológico? Eu falei, claro que não, eu nunca lembro de pedir, né? Uma coisa básica da rotina. E veio o Luciano lá, né? Ele não me falou nada, nossa, de outro planeta, né? Ele só me falou isso. Calma, você já pediu o coproparasitológico? Ô, É Ana, isso. tem que te confessar que eu também sou apaixonado no Renato, viu? Sou apaixonado mesmo. Ah, é difícil, né, não ser. Né? Ele me deu golpe, todo mundo sabe, ele me deu golpe. Agora estamos aí. Ô, Lu, mas na sua experiência, né, que a gente sempre gosta de ouvir, como na outra live alguém falou que queria ter 5% do seu conhecimento, eu queria ter só um. O que você fala para o tutor? Dá aí essa dica para a gente, para os nossos participantes aí. Como que você tira a angústia do tutor? Eu não vou nem falar do colega, não, mas do tutor. Vamos falar do atendimento mesmo. Que vem com essa carga que a Ana disse, né? Ah, precisamos baixar a creatinina, né, doutor? Porque isso é muito ruim. E como que a gente vai fazer? Vamos fazer fluido? É assim? Como que você tira essa angústia e explica ao mesmo tempo que às vezes não vão abaixar, né? Por ser doente renal. Então, é uma ótima pergunta, né? Porque a gente vai desenvolvendo o método ao longo da vida, né? Então, como a Ana estava comentando, que ela está nessa praia começando agora, então mais ou menos a gente soltou a mão dela, é quase isso, né? E agora ela está indo sozinha, né? De vez em quando vamos lá, segura, ajuda, todo mundo se reúne de novo e segue a vida. Empurrou ela do ninho, então, para ela voar. É um É, aprendizado, aprendizado contínuo, como tudo, né? O método que eu tenho, né? Ele necessariamente, Hugo, não dá, é impossível você convencer, vamos chamar assim, eu já vou explicar melhor, esse tutor do que você pretende fazer, do seu plano, etc., em menos de uma hora de conversa, né? Então, tem muitos casos que eu recebo na primeira consulta, principalmente doença renal crônica, urolitíase entra um pouco nesse, traz um pouco menos de angústia, mas dá para citar como bom exemplo também as urolitíases aí em geral. Mas vamos lá, eu falo para esse tutor, eu falo, hoje nós vamos conversar e a gente não vai esgotar o assunto. Você não vai conseguir entender tudo que eu quero te passar, né? E ao mesmo tempo, você vai ter mais dúvidas. Então a gente precisa de 3 consultas, pelo menos, para que entre em velocidade cruzeiro, sabe? O que é velocidade cruzeiro? É aquela que, entre aspas, a gente deixa no piloto automático, porque a engrenagem já está muito boa, ou seja, o planejamento do veterinário para tratamento, acompanhamento daquele paciente já foi entendido pelo tutor e o paciente está estável. Aí a gente está numa condição legal. Então, só para entender, eu sempre rabiscava no papel tudo. Então, doença renal crônica é isso, tem os estádios, o seu PET está aqui. Como vocês já falaram hoje, não tem remédio para o rim, não tem. Pode chamar qualquer remédio aí que vocês pensarem,
Você vai tratar ou consequências da doença renal, que esse é o grande foco, a gente trata as consequências, ajusta as consequências para manter o equilíbrio, a homeostase, etc. Muito bem. E a gente, como você falou, Hugo, a gente minimiza fatores que induzem progressão de doença renal. Então você tem que vigiar nessas duas frentes. Mas remédio para o rim não existe. Não tem um remédio para o rim. Tá? A gente trata sempre as consequências e minimiza as causas e minimiza a progressão da doença renal. Aí sim, tem medicamento nesse contexto, beleza. E aí, para tudo isso, eu sempre rabisco, vou lá, e a gente tem no consultório uma lousa, né? Então, a gente vai na lousa, em pé mesmo, e vai escrevendo, né? É muito importante nessa hora, várias questões, mas uma delas é a empatia. Porque essa pessoa, ela está vindo, a angústia dela, ela está angustiada, por mais que o caso seja mais tranquilo, mais simples, digamos assim, comparado a outros casos, e também o caso complexo, descompensado, que está com estomatite, necrose de língua, precisa ir para diálise, está em IR, etc. Muito bem, sempre existe uma angústia por trás, então a arte está em você ter empatia, ou seja, se colocar no lugar dessa pessoa, né? E contextualizar, e explicar, e falar, olha, a condição é essa. Então, o plano é esse. E mais, o plano não é só o plano a longo prazo, né? Vocês falaram aí de baixar a creatinina, baixar a creatinina. Uma coisa que eu falo muito, falo em aula, falo então para os alunos, para os colegas e falo para os tutores também, é que neste caso a doença chama doença renal crônica. Ela não chama a creatinina aumentada, né? A creatinina não é o vilão da história, o vilão da história é a doença. A creatinina está contando que tem a doença, né? Então, a hora que, muitas vezes, tá, você foca na creatinina, você fala, preciso abaixar. Se você está falando de um doente renal crônico, estável, inclusive, né, que ele está mantendo o peso, hidratado, etc., você não vai abaixar a creatinina dele. Né? Não, eu vou dar um monte de fluido que é para liberar o fluxo renal e abaixar a creatinina. Não abaixa. E a hora que você está fazendo excesso de fluido, você fica correndo riscos, né, de hiperidratar, distúrbio eletrolítico, porque lembrem aí, o soro, né, depende de qual você está falando, vai ter sódio, vai ter cloro, vai ter potássio, X, mas o sódio e o cloro são as grandes questões aí. Então você começa a favorecer o quê? Distúrbio hídrico, eletrolítico, porque você está fazendo fluido, né? Então não é todo caso que precisa disso, né? Principalmente estádio 1, 2 e muitos do estádio 3. Então, o foco, e eu falo isso para esse cliente, tutor, né? Eu falo, olha, o foco, se a gente focar em baixar a creatinina, talvez dê mais errado. O que a gente precisa focar? Em controlar a fosfatemia, em controlar, se presente, a acidose metabólica, a anemia, né? A hidratação, perfeito, não é para deixar desidratado, mas não é para hiperidratar esse cara. Então, vejam que a gente está tratando as consequências. Então, tem muito desse paciente que as consequências estão todas normais, estão tudo dentro do alvo. Aí, e isso só ilustra a capacidade que os rins têm, né, os néfrons, em se ajustar na função. Isso, por um lado, é bom. Por quê? Porque o paciente é doente renal crônico, mas ele não mostra a doença. Isso caracteriza a doença renal crônica como silenciosa no início, porque as coisas se ajustam. Isso é bom, né? Mas, ao mesmo tempo, é ruim, por quê? Porque é silenciosa. Se você não prestar atenção, daqui a pouco ele está descompensado, aí ele vem para a consulta. Aí você fala, putz, poderia ter pego antes, né? Sim. Então, é uma conversa que deve durar, no mínimo, 1 hora. Então, quem se dispõe a afinar o atendimento nesses casos, que seja o especializado em nefrologia, que seja o clínico geral, obviamente, ele precisa ter esse momento de conversa, né? Tanto que é um modelo nosso, tá? Então, não que isso faça diferença necessariamente. O que precisa é da conversa. Mas no UnicPet, a gente tem 2 consultórios que tem o sofá e a cadeira, tá? Então, é exatamente para a gente poder conversar, né?
Eu particularmente, tenho o quê? 7 anos, 6 anos que eu, né, atendo nefrologia, né? Venho me disponibilizando somente para isso na minha rotina. Não quer dizer que eu não faça clínica geral, não é impossível não fazer clínica geral atendendo nefrologia. Mas esse conceito que o Luciano trouxe aqui para gente, eu acho que quem pegou ele vai ganhar muito no dia a dia, né? É fazer com que o tutor entenda, ou seja, é educar o tutor para o entendimento da doença renal. E eu gosto de dizer para eles mesmo que aquele momento ali eu represento só 10%. 90% vai ser ele. Ele vai ficar com o paciente em casa. E nesses 10% que eu tenho de importância, eu tenho que fazer com que ele entenda a doença renal. Porque com ele entendendo, eu vou ter uma extensão dos meus olhos dentro da casa deles, lá, fazendo com que haja toda essa sincronia que a gente está trazendo aqui para vocês, né? E tirar talvez esses mantras do mal, que eu gosto de dizer, que está envolvido principalmente com baixar a creatinina a qualquer custo, e talvez o custo seja o afogamento desses pacientes, né? Que eu gosto de dizer. E a partir do momento que você entende, né, que é uma doença que não tem cura, que matou aquela unidade que funcionava e isso não volta mais, e um dos papéis dessa unidade era limpar o sangue, e que a gente vê com a creatinina, não tem como eu ficar querendo fazer soro debaixo da pele ou na veia para baixar isso, né? E eu também gosto de dizer para eles no momento do atendimento, até onde eu sei, e que eu não sei muita coisa, estou longe de saber, mas eu tenho contato de quem sabe, mais do que eu. A gente nunca viu em livro nenhum, artigo nenhum, que... Para que serve a fluidoterapia? A fluidoterapia serve para baixar a creatinina. Nunca vi isso. Né? Não sei se vocês viram isso aí, né? Mas eu nunca vi. E aí eu tenho que fazer com que ele entenda para que a fluidoterapia entra, né? E como consequência dessa terapia de fluidos, eu posso ter a creatinina baixando, né? Então, o que eu percebi para eu ter o sucesso na condução de doente renal crônico é o tutor entender tudo isso. Não quer dizer que seja fácil. Então, Ana, você que está aí começando agora, é isso mesmo que você já deve ter pego aí com esses caras aí, que eu, por exemplo, ia em todas, né, a minha turma foi diferente do que é agora, né, mas todo dia à tarde, nas monitorias, eu estava lá com Renato e Fernando. Renato foi meu terapeuta nessa época, praticamente, e eu peguei muito disso deles aí, né, esse jeito aí, e que corrobora, né, até com um artigo, né, Lu, que o Posen escreveu, falando da importância do tutor estar orientado do que é a doença renal crônica. Ele fala que você pode até criar folders explicativos, ligar para o tutor para saber como é que tá, se ele está entendendo. Não sei se você lembra desse artigo do Posen. Lembro sim. Eu não lembro o ano, mas eu vagamente acho que é 2013, quer dizer, não é nenhum paper tão recente, mas ele é totalmente válido, e exatamente ele contextualiza essa relação entre o profissional e o cliente, o tutor, né? O tutor dos nossos pacientes, né? Então essa relação tem que estar muito harmoniosa, né? E aí o resultado é muito melhor. E essa questão de fazer fluido para baixar a creatinina, o que eu comento muito, né? Isso é um fato. É aqueles casos que vocês... tá azotênico, ureia-creatinina tá alta, beleza. Fez fluido, internou esse paciente, etc. E a ureia-creatinina baixou mesmo, sei lá, estava 4,5 de creatinina, miligramas por decilitro, e foi para 0,5, 0,8 miligramas por decilitro. E, obviamente, o paciente está melhor. Procure a causa fora do rim. Esse cara estava em ira, né? Se for um cachorro, provavelmente ele tinha hipoadrenocorticismo, estava na síndrome addisoniana, né? E aí, se você ficar com o raciocínio, nossa, a minha fluidoterapia é boa, porque ela baixa a creatinina, você está talvez perdendo tempo em fazer o diagnóstico desse cara de hipoadreno. E entenda isso, eventos hipoadrenos, sim, como exemplo, eventos de crise addisoniana
vai perder néfron. Então esse cara está em ira, vai perdendo néfron, daqui a pouco ele é doente renal crônico mesmo, tá? Estádio 3, 4, aí você fala, poxa, sempre dei soro, abaixava, agora não abaixa mais. Por quê? Porque agora ele é doente renal crônico naquele estádio. Eu tenho exemplos de casos assim, né? Que aí o tutor vem e fala, Luciano, mas sempre demos soro e abaixava, agora não abaixa mais. Né? Exato, porque antes era, entre aspas, só o hipoadreno, agora é o hipoadreno mais a doença renal crônica estádio 3, estádio 4. Tá? Isso Então aí. fica atento a tudo isso, né? É. Hoje foi legal, Ana. Obrigado por ter nos ajudado aí a trazer esse tipo de Imagina, discussão. obrigada a vocês. E A próxima como a vez que eu gente. entrar, eu vou botar de roupa. Não, tá Arrumado, ótimo. vou ter um microfoninho até. Que isso. Como a Cíntia fez, você deixou nossa live mais bonita, pode ter certeza disso. Obrigada. Pessoal, então era isso que a gente queria conversar. A gente trouxe essa proposta um pouquinho diferente. A Ana nos ajudou aí, né? A gente ia realmente fazer um convite para cada um aí de vocês entrarem. Falamos algo extremamente importante, que é o atendimento, né, da doença renal crônica, uma dica extremamente importante aí para vocês que o Luciano trouxe, né? Olha, pode acreditar, isso faz grande diferença. Não é só entender os miligramas por quilo que você tem que usar, que a gente já viu que aqui na nefrologia nem sempre vai ter, mas essa transferência, né, do que a gente precisa para o tutor, né, do que a gente entende e o que ele precisa entender. Então, muito obrigado aí, vocês dois. Continuaremos próxima segunda, teremos mais doença renal crônica, mais março amarelo, e dessa vez com um convidado bem legal, bem interessante, para falar de diagnóstico, como é que a gente faz aí, né, esses diagnósticos da doença renal crônica. Obrigado então, Lu, obrigado, Ana, até a próxima. Obrigado para vocês. Tchau, Beleza. gente, obrigado aí a Tchau, presença de todo mundo. Boa Tchau. semana para vocês. obrigada.